Aos 24 anos, ela foi abandonada com 2 filhos nos braços, sem dinheiro, sem apoio e sem perspectivas. Dormia no chão, chorava escondido e achava que sua vida estava condenada à miséria. Mas hoje, aos 74 anos, Rosa Maria é uma das empresárias mais respeitadas do Brasil, dona de uma marca milionária e inspiração para milhares de mulheres. O que aconteceu no meio desse caminho? Como ela saiu do fundo do poço e chegou ao topo? Sozinha, essa história real vai mexer com você e talvez te dar exatamente o empurrão que você estava esperando para mudar sua vida também. Já comenta aqui embaixo. Você acredita que é possível vencer mesmo começando tarde? E se essa história te tocar de alguma forma, se inscreve no canal agora e deixe seu like, porque aqui, todos os dias, a gente traz histórias que provam que a vida pode virar quando a gente não desiste. Pequena cidade do interior de Minas Gerais, 1968. O cheiro de café passado no coador de pano misturava-se com o aroma da lenha, queimando no fogão a lenha. Rosa Maria Domingues, aos 17 anos, ajustava o vestido branco simples que sua mãe havia costurado à mão. Era o dia do seu casamento com João Carlos, um rapaz 3 anos mais velho, que trabalhava na única oficina mecânica da cidade. Filha, casamento não é brincadeira, disse Dona Sebastiana, mãe de Rosa, enquanto arrumava o véu improvisado, feito com um pedaço de tecido fino. Você ainda é muito nova, mas eu amo ele, mãe. E ele prometeu que vamos construir uma família bonita, respondeu Rosa, os olhos brilhando com a ingenuidade dos 17 anos. A cerimônia aconteceu na pequena igreja do centro, com apenas as famílias presentes. O padre, conhecido por todos simplesmente como Padre Antônio, conduziu a cerimônia com carinho, mas não deixou de fazer suas advertências sobre as responsabilidades do matrimônio. Após a cerimônia, os convidados se reuniram no quintal da casa dos pais de Rosa. Mesas improvisadas com tábuas e cavaletes sustentavam pratos simples: frango capira, arroz, feijão tropeiro, farofa e o bolo de fubá que Rosa mesma havia preparado. Agora vocês vão morar na casinha que o pai do João alugou para vocês, comentou seu Benedito, pai de Rosa, enquanto servia uma dose de cachaça caseira para os homens. É pequena, mas tem tudo o que precisa. João Carlos, com seu sorriso confiante e os cabelos penteados com brilhantina, segurava a mão de Rosa e falava animado sobre os planos. Vou trabalhar duro na oficina. Daqui a alguns anos, vou ter minha própria oficina. Rosa vai cuidar da casa e dos filhos que Deus nos dá. Rosa sorria, acreditando plenamente naquele futuro pintado pelo marido. Naquela tarde ensolarada de março, com o som das cigarras e o vai e vem dos vizinhos, desejando felicidades, ela não podia imaginar que sua vida tomaria rumos completamente diferentes do que sonhava. A casa alugada ficava a 3 quadras da igreja, uma construção simples de 3 cômodos, quarto, sala e cozinha. O banheiro era no quintal, e a água vinha de um poço. Para Rosa, que sempre morou na casa dos pais com mais 6 irmãos, aquele espaço representava liberdade e a chance de construir seu próprio lar. É aqui que vamos ser felizes, sussurrou João Carlos no ouvido de Rosa, enquanto ela preparava o primeiro jantar como esposa na cozinha pequenina, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada no teto. Mas o que Rosa não sabia era que João Carlos tinha dívidas na cidade vizinha, contraídas em jogos de cartas e apostas. Dívidas que logo se tornariam um peso na vida do jovem casal e que marcariam o início de uma jornada muito mais difícil do que qualquer um deles poderia imaginar. Interior de Minas Gerais, 1969 a 1975. 2 anos depois do casamento, Rosa balançava no colo o pequeno Carlos Eduardo, seu primeiro filho, enquanto sentia os primeiros chutes do segundo bebê, que crescia em sua barriga. Aos 19 anos, já carregava a responsabilidade de ser mãe e esposa, mas ainda mantinha a esperança de que a vida melhoraria. Rosa, preciso conversar com você, disse João Carlos, chegando em casa mais cedo que o normal, com o rosto tenso e evitando olhar nos olhos da esposa. O que foi, João? Aconteceu alguma coisa na oficina? Perguntou Rosa, percebendo algo diferente no tom de voz do marido.
João Carlos se sentou na única cadeira da sala, passando as mãos pelos cabelos. A oficina não tá dando lucro suficiente e tem umas dívidas antigas que eu contraí antes de a gente casar. Rosa sentiu o coração acelerar. Que tipo de dívidas? É complicado, Rosa. Tem gente cobrando e eu não tenho como pagar. Talvez seja melhor a gente se mudar para a cidade grande, procurar oportunidades melhores, mas as oportunidades não vieram. Quando Ana Beatriz nasceu, em 1970, a situação financeira do casal havia se tornado insustentável. João Carlos começou a beber mais, voltava tarde para casa e as discussões se tornaram frequentes. Bufka, não entende a pressão que eu estou sofrendo, Rosa, gritava João Carlos depois de mais uma noite chegando alcoolizado. Tenho gente me ameaçando por causa dessas dívidas. E eu não entendo. Eu que fico aqui sozinha, com duas crianças pequenas, sem saber se vai ter comida amanhã? Rosa respondia, segurando o choro para não acordar os filhos. Dona Sebastiana, mãe de Rosa, vinha visitá-la sempre que podia, trazendo mantimentos e oferecendo apoio. Minha filha, você precisa pensar no futuro dessas crianças. Se esse homem não quer assumir a responsabilidade, você vai ter que encontrar um jeito. Mas mãe, eu não sei fazer nada, além de cuidar da casa. Como vou sustentar duas crianças sozinha? Você aprendeu a costurar comigo, não aprendeu? Suas mãos são hábeis. Quando eu era mais nova e seu pai passou por dificuldades, foi a costura que nos salvou. Rosa começou a aceitar pequenos trabalhos de costura, barras de calça, ajustes em vestidos, pequenos consertos. Trabalhava à noite, depois que as crianças dormiam, sob a luz fraca da lâmpada, forçando a vista e costurando à mão. O dinheiro era pouco, mas ajudava a complementar a renda cada vez mais irregular de João Carlos. Às vezes ele sumia por dias, deixando Rosa sem explicações e sem dinheiro para comprar leite para as crianças. Uma tarde de 1975, Rosa estava no quintal estendendo roupas quando viu João Carlos se aproximando com uma mala na mão. Seu coração gelou. Você vai viajar? A trabalho? Perguntou, já sabendo que a resposta seria diferente. João Carlos parou na porta sem coragem de entrar. Rosa, eu não consigo mais. As dívidas, a pressão, tudo isso tá me matando. Preciso ir embora. Ir embora para onde ia as crianças. Você é forte, Rosa, sempre foi mais forte que eu. Vai conseguir cuidar delas melhor sem mim. João, você não pode estar falando sério. Seus filhos precisam de você. Mas João Carlos já estava se afastando, deixando Rosa parada no quintal, com a roupa molhada nas mãos e o mundo desabando ao seu redor. Carlos Eduardo, então com 6 anos, apareceu na porta. Mamãe, por que você tá chorando? Onde o papai está indo com a mala? Rosa se abaixou, abraçou o filho e pela primeira vez entendeu que a partir daquela tarde ela seria tudo para aquelas duas crianças. Pai, mãe, proteção e sustento. Aos 24 anos, começava a maior luta de sua vida. Interior de Minas Gerais, 1975 a 1985. Silêncio da casa parecia mais pesado nos dias que se seguiram a partida de João Carlos. Rosa olhava pela janela, esperando secretamente que ele aparecesse na esquina, que tudo aquilo fosse apenas um momento de desespero. Mas as semanas passaram, e a realidade se impôs de forma cruel. Mamãe, quando o papai vai voltar? Perguntava Ana Beatriz, de apenas 5 anos, enquanto Rosa costurava um vestido de festa para Dona Marina, a esposa do farmacêutico. Não sei, minha filha, por enquanto somos só nós 3, e tá tudo bem assim. Responde a Rosa, tentando passar confiança que não sentia. A primeira grande dificuldade veio no final do mês, quando o proprietário da casa apareceu cobrando o aluguel atrasado. Dona Rosa, eu entendo sua situação, mas tenho minhas contas também. Se não conseguir pagar este mês, vou ter que pedir para vocês desocuparem. Naquela noite, Rosa chorou como não chorava desde criança. Ajoelhada ao lado da cama, sussurrou uma oração. Senhor, eu não sei como vou conseguir, mas confio que o Senhor não vai me abandonar. Me dê forças para cuidar destes meninos. A resposta veio através de Dona Conceição vizinha,
idosa, que morava sozinha. Rosa, ouvi dizer que você está passando por dificuldades. Que tal vir morar aqui em casa? Tenho um quartinho nos fundos que não uso. Em troca, você me ajuda com a limpeza e a comida. Foi assim que Rosa e os filhos se mudaram para os fundos da casa de Dona Conceição. O quarto era pequeno, apenas, com uma cama de casal, onde os três dormiam juntos, mas era um teto seguro. Durante o dia, Rosa trabalhava como faxineira em algumas casas da cidade. Dona Lourdes, esposa do gerente do banco, a contratou para limpar a casa 3 vezes por semana. Rosa, você é muito cuidadosa e caprichosa. Vou indicar você para minhas amigas. Logo, Rosa estava trabalhando em 5 casas diferentes, ganhando o suficiente para comprar comida e algumas roupas para as crianças. À noite, sob a luz fraca de uma lamparina, continuava costurando. Sua fama como costureira cresceu devagar, mas consistentemente. Dona Antônia, da loja de tecidos, começou a encaminhar clientes. A Rosa faz os ajustes mais caprichados da cidade. E o preço é justo. Carlos Eduardo, já com 8 anos, começou a ajudar a mãe. Mamãe, posso levar as roupas prontas para as clientes? Assim você não precisa parar de costurar. Você é meu anjinho, Carlos. Mas, primeiro vamos fazer sua liquad de casa. Rosa nunca deixou que as dificuldades financeiras atrapalhassem a educação dos filhos. Todas as noites, depois do trabalho, sentava com eles para acompanhar os deveres escolares. Mãe, por que a gente não tem as coisas que os outros meninos têm? Perguntou Ana Beatriz, vendo os colegas com brinquedos novos. Porque cada família tem sua história, minha filha. O importante é que nós temos amor, saúde e estamos juntos. E sabe de uma coisa? Um dia, nossa situação vai melhorar. Mamãe está trabalhando duro para isso. Em 1980, Rosa conseguiu comprar uma máquina de costura usada. Foi sua primeira grande conquista após a separação. O vendedor, seu Joaquim, aceitou receber o pagamento parcelado. Dona Rosa, todo mundo fala bem do seu trabalho. Tenho certeza de que com essa máquina, sua situação vai melhorar ainda mais. Com a máquina, Rosa conseguiu aceitar mais encomendas e trabalhar mais rápido. Começou a fazer uniformes para a escola local e vestidos para as festas da cidade. Mamãe, agora você não precisa mais forçar tanto a vista, observou Carlos Eduardo, vendo a mãe trabalhar na máquina nova. É verdade, filho. E sabe o que isso significa? Que quando a gente trabalha com dedicação e não desiste, as coisas melhoram. Aos poucos, Rosa conseguiu economizar um pouco de dinheiro. Guardava cada moeda em uma lata de biscoito, sonhando com o dia em que poderia oferecer uma vida melhor para os filhos. Dona Conceição, já com mais de 70 anos, observava Rosa trabalhar e comentava: menina, você tem um dom nas mãos. E mais que isso, tem determinação. Um dia você vai ser uma mulher de sucesso, pode acreditar. Rosa sorria, mas no fundo achava que aquela vida de costureira e faxineira seria sua realidade. Harrison não imaginava que aos 42 anos, uma decisão corajosa mudaria completamente o rumo de sua história. Mas por enquanto, em 1985, com os filhos já adolescentes e uma reputação sólida como costureira na cidade, Rosa se preparava para a maior mudança de sua vida, a mudança para São Paulo, em busca de oportunidades que a pequena cidade não podia oferecer. Transição: interior de Minas Gerais para São Paulo, 1993, Carlos Eduardo, agora com 24 anos, trabalhava como mecânico na cidade vizinha. E Ana Beatriz Auzi 23. Havia se casado e morado com um marido a 2 cidades. Rosa, aos 42 anos, olhava para a casa vazia de Dona Conceição, que havia falecido no ano anterior, deixando-lhe um pequeno quarto para alugar, e sentia que havia chegado o momento de uma grande mudança. Mãe, você tem certeza disso? São Paulo é muito grande, muito perigoso, dizia Carlos Eduardo, preocupado com a decisão da mãe. Filho, eu passei os últimos 18 anos sobrevivendo. Agora, eu quero viver de verdade. Quero construir algo maior, algo que possa deixar para vocês e para meus netos. Rosa havia juntado, moeda por moeda, R$3.000, uma quantia que
representava anos de economia rigorosa. Era tudo o que tinha no mundo, além da máquina de costura e algumas roupas. Ana Beatriz veio visitá-la na véspera da viagem. Mãe, eu ainda acho que você deveria ficar aqui perto da gente. Aqui você já tem clientela, todo mundo conhece seu trabalho. Minha filha, é exatamente por isso que preciso sair. Aqui eu sempre vou ser a Rosa, que foi abandonada pelo marido, a costureirinha que se vira como pode. Em São Paulo, eu posso ser quem eu quiser ser. Rosa havia pesquisado muito antes de tomar a decisão, através de revistas velhas, que conseguia, na banca de seu Antônio, descobriu que São Paulo tinha milhares de escolas, empresas e hospitais, todos precisando de uniformes. Seu Antônio, o senhor acha que estou ficando louca? Perguntou Rosa, enquanto folheava uma revista sobre empreendedorismo. Dona Rosa, louco é quem fica parado esperando a vida melhorar. A senhora sempre foi diferente das outras mulheres daqui. Tem garra, inteligência. Se não tentar agora, vai se arrepender para sempre. A viagem de ônibus durou 10 horas. Rosa carregava apenas 2 malas, uma com roupas e outra com sua máquina de costura desmontada. Durante todo o trajeto, orou, em silêncio, e visualizou o futuro que queria construir. Chegando à rodoviária do Tietê, Rosa sentiu-se como uma formiga perdida em um formigueiro gigante. O barulho, a multidão, a pressa de todos assustaram Ana por alguns instantes. Com licença, moça, onde fica o bairro da Liberdade? Perguntou para uma jovem que passava correndo. Desceu no lugar errado, tia. Tem que pegar o metrô ali, e Ilange, Taqui. Rosa havia escolhido a Liberdade porque uma conhecida de Minas havia morado lá e falado que era um bairro de imigrantes, onde as pessoas se ajudavam mutuamente. O primeiro lugar onde conseguiu se hospedar foi uma pensão pequena, com quarto compartilhado. Pagou uma semana adiantado, e na primeira noite chorou de saudade e medo. Senhor, se foi o Senhor que me trouxe até aqui, me mostre o caminho. Orou, ajoelhada ao lado da cama estreita. No dia seguinte, começou a procurar um espaço para alugar. Depois de 2 semanas procurando, encontrou um galpãozinho pequeno, na Vila Madalena, de apenas 30 metros quadrados. É pequeno, mas tem boa ventilação e luz natural, explicou o proprietário, seu Nakamura, um japonês que havia imigrado décadas antes. A senhora vai trabalhar com quê? Costura, uniformes, boa área. Minha filha tem uma escola aqui perto, sempre precisa de uniformes, vou dar seu contato para ela. Rosa alugou o espaço e usou parte de suas economias para comprar tecidos básicos e algumas máquinas de costura usadas. No primeiro mês, dormia no próprio ateliê, sobre um colchão de espuma colocado no chão. Sua primeira cliente foi Keiko. Filha de seu Nakamura, preciso de 20 uniformes para minha escola. Você consegue fazer em 2 semanas? Consiga-se, senhora Keiko, e garanto que vai ficar do jeito que a senhora quiser. Rosa trabalhou 16 horas por dia para entregar os uniformes no prazo. Quando Keiko viu o resultado, ficou impressionada. Que acabamento perfeito! E o tecido é de qualidade. Quanto você cobra? O preço que Rosa cobrou era justo, mas Keiko achou tão barato que insistiu em pagar mais. Rosa, você está cobrando muito pouco. Trabalho desta qualidade vale mais. E vou indicar você para outras escolas. No final do primeiro ano, Rosa já tinha conseguido alugar um apartamento pequeno de 1 quarto, perto do ateliê. Não era luxo, mas era seu primeiro lar. Próprio em décadas. À noite, quando terminava o trabalho, ligava para os filhos de um orelhão da esquina. Mãe, como estão as coisas aí? Perguntava Carlos Eduardo. Difícil, filho, mas promissor. Sinto que estou no caminho certo. O que Rosa não sabia era que essa sensação de estar no caminho certo estava prestes a se confirmar de uma forma que ela jamais imaginou. Sua dedicação e a qualidade de seu trabalho estavam chamando a atenção de pessoas que iriam mudar completamente o rumo de sua pequena empresa. São Paulo, 1994 a 2000. Manhã de segunda-feira começou diferente no pequeno ateliê de Rosa. Keiko chegou acompanhada de uma mulher elegante, de terninho azul marinho e pasta executiva. Rosa, esta é a senhora Márcia, diretora de uma rede de escolas particulares. Ela ficou interessada no seu trabalho. Rosa limpou as mãos no avental e cumprimentou a visitante.
tentando disfarçar o nervosismo. Senhora Rosa, a Keiko me mostrou os uniformes que a senhora fez para a escola dela. A qualidade é excepcional. Gostaria de fazer uma proposta. Nossa rede tem 12 escolas e precisamos de um fornecedor fixo de uniformes. O coração de Rosa acelerou. Quantas peças seria mês ou menos? Cerca de 1000 peças por semestre. Seria possível? Rosa fez um cálculo rápido na cabeça. Era muito mais do que conseguiria produzir sozinha. Mas uma oportunidade que não podia desperdiçar? Seria sim, senhora Márcia. Posso contratar mais pessoas para me ajudar? Ótimo, vou mandar nossa equipe fazer uma visita técnica aqui na semana que vem. Se tudo estiver em ordem, fechamos o contrato. Quando ficou sozinha, Rosa se ajoelhou no chão do ateliê e agradeceu a Deus pela oportunidade, mas sabia que tinha uma semana para transformar seu pequeno negócio em algo muito maior. No dia seguinte, procurou seu Nakamura. Seu Nakamura, preciso alugar um espaço maior. Consegui um contrato grande. Que bom, Rosa. Tenho um galpão aqui na mesma rua, 3 vezes maior que este, mas é mais caro. Quanto? Quando ouviu o valor, Rosa sentiu um frio na barriga. Era quase todo o dinheiro que havia conseguido economizar no primeiro ano, mas decidiu arriscar. Eu aceito. Rosa mudou o ateliê em 3 dias, comprou mais máquinas de costura usadas e publicou um anúncio no jornal do bairro procurando costureiras experientes. Apareceram 5 mulheres. Dona Irene, de 55 anos, que havia trabalhado em confecções grandes, Luciana, de 28, recém-separada e precisando sustentar 2 filhos, Marina, de 35, que trabalhava em casa e queria uma renda fixa, Josefa, de 48, nordestina com muita experiência, e Carla, de 22, recém-formada. Moura, meninas, vou ser direta com vocês, disse Rosa na primeira reunião. Consegui um contrato grande, mas é um desafio enorme. Vamos ter que trabalhar duro, mas sei de certo, todas vamos crescer juntas. A visita técnica da escola foi tensa. Márcia veio acompanhada de um advogado e uma consultora técnica. A organização está boa, mas precisamos formalizar a empresa. A senhora tem CNPJ? Perguntou o advogado. Rosa sentiu o mundo desabar. Não tinha nem ideia de como abrir uma empresa. Ainda não, mas posso providenciar rapidamente. Sem CNPJ não podemos fechar o contrato. É política da empresa. Naquela noite, Rosa mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte procurou Carla, que havia estudado administração antes de fazer moda. Carla, você pode me ajudar a abrir uma empresa? Claro, Dona Rosa. Meu primo é contador. Ele pode nos ajudar. Em 2 semanas, nasceu oficialmente a Rosa Confecções Limitada, um nome simples para um sonho que começava a ganhar forma. O primeiro pedido foi entregue no prazo, e a qualidade impressionou novamente. Márcia não apenas renovou o contrato, como indicou Rosa para outras empresas. Rosa, você tem potencial para crescer muito. Já pensou em fazer uniformes corporativos também? Foi assim que Rosa começou a fornecer uniformes para hospitais, hotéis e empresas de limpeza. Em 1997, já tinha 15 funcionárias e havia alugado um galpão ainda maior. Dona Irene se tornou sua braço direita. Rosa, você precisa estudar administração. O negócio está crescendo muito rápido. Rosa aceitou o conselho e se matriculou em um curso técnico de administração empresarial noturno. Aos 46 anos voltou a estudar. Mãe, estou muito orgulhoso da senhora, disse Carlos Eduardo durante uma ligação. Já falou para Ana sobre essa expansão toda? Falei sim, filho. Ela não acredita que a mãe dela virou empresária. Riu Rosa. Em 1999, Rosa fez sua primeira grande contratação. Paulo, um jovem administrador recém-formado, que ajudaria com a parte financeira e comercial da empresa. Dona Rosa, a senhora precisa pensar em investir em tecnologia, computadores, sistemas de controle de estoque. Paulo, eu mal sei mexer em máquina de costura elétrica. Imagina computador. Eu ensino. O futuro das empresas está na tecnologia. Rosa investiu em computadores e software de gestão. No início sentia-se perdida, mas Paulo foi paciente. Viu como fica mais fácil controlar quantas peças cada funcionária produziu e o estoque de tecidos. No final de 1999, Rosa fez as contas do ano
e não acreditou no resultado. A empresa havia faturado mais em um ano do que ela havia ganhado em toda sua vida como costureira autônoma. Dona Rosa, a senhora sabe que já tem quase 30 funcionários? Comentou Dona Irene. Rosa olhou para o galpão, cheio de máquinas funcionando, mulheres trabalhando concentradas, e se emocionou. Lembrou-se da menina de 17 anos, que havia se casado cheia de sonhos, da mulher de 24 que foi abandonada com 2 filhos, da costureira que trabalhava à luz de lamparina. Sabe, Irene, às vezes eu me belisco para ver se isso tudo é real. E real sim, Rosa, e é só o começo. Rosa não sabia como aquelas palavras eram proféticas. A entrada no novo milênio traria desafios e oportunidades que transformariam sua pequena empresa em um verdadeiro império da confecção. São Paulo, 2001 a 2010. Ano 2000 trouxe com ele uma nova realidade para a Rosa Confecções. O que havia começado como um pequeno ateliê, agora ocupava um galpão de 800 metros quadrados na Vila Madalena, com 35 funcionários e uma demanda que crescia exponencialmente. Dona Rosa, chegou uma proposta diferente, anunciou Paulo, entrando no escritório com uma pasta na mão. É de uma multinacional do varejo que quer uniformizar todos os funcionários da rede. Rosa ajustou os óculos, uma novidade dos 49 anos, e analisou a proposta. Eram 50 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo, com mais de 2.000 funcionários. Paulo, isso é 5 vezes maior que nosso maior contrato atual. Será que conseguimos? Conseguimos sim, mas vamos precisar de mais espaço e mais gente. E, principalmente, vamos precisar pensar em filiais. A palavra filiais fez Rosa sorrir. Lembrou-se de quando chegou em São Paulo com R$ 3.000 e uma máquina de costura desmontada. Negociação com a multinacional durou 3 meses. Rosa participou de todas as reuniões, sempre acompanhada de Paulo, aprendendo sobre contratos corporativos, cláusulas de exclusividade e logística de distribuição. Senhora Rosa, ficamos impressionados com a qualidade dos seus produtos e a organização da empresa, disse Roberto Mendes, diretor de operações da multinacional. Mas temos uma exigência. Precisamos que a empresa tenha certificação de qualidade Inviso. Rosa voltou para o escritório preocupada. Paulo, o que é essa tal de Inviso? É uma certificação internacional de qualidade. Vai custar caro e dá muito trabalho, mas é o que vai nos separar da concorrência para sempre. Rosa decidiu investir na certificação. Contratou uma consultoria especializada e passou 6 meses implementando novos processos, treinando funcionários e documentando cada etapa da produção. Dona Irene, agora supervisora de produção, estava cética. Rosa, tanta burocracia para fazer a mesma coisa que já fazíamos bem. Irene, confie em mim. Se é isso que os clientes grandes querem, é isso que vamos dar. A certificação chegou em 2003, junto com o contrato da multinacional. Com ele, veio a necessidade de abrir a primeira filial. Vou abrir em Campinas, decidiu Rosa. É perto de São Paulo, tem mão de obra qualificada e várias empresas grandes. A filial de Campinas começou com 20 funcionários. Rosa viajava 3 vezes por semana para acompanhar o desenvolvimento da operação. Mãe, a senhora está trabalhando demais, reclamou Ana Beatriz durante uma visita. Já tem 2 netos que mal conhece. Ana, é justamente por vocês e pelos meus netos que estou construindo tudo isso. Quero deixar algo sólido para a família. Em 2005, Rosa tomou uma decisão que mudaria para sempre o perfil da empresa. Investir em sustentabilidade. Paulo, li uma reportagem sobre empresas que usam tecidos orgânicos e processos ecológicos. O que você acha? Dona Rosa, tá na frente do seu tempo. Sustentabilidade vai ser o futuro. Rosa investiu em pesquisa e desenvolvimento, contratou uma engenheira têxtil e começou a produzir uniformes com tecidos reciclados e processos menos poluentes. Carla, quero que você lidere nosso setor de produtos sustentáveis, disse para a ex-funcionária que havia se tornado gerente de desenvolvimento. A primeira linha de uniformes sustentáveis foi lançada em 2006. Inicialmente,
teve resistência do mercado, devido ao preço mais alto, mas gradualmente empresas conscientes começaram a se interessar. Rosa, uma empresa holandesa quer conhecer nossos produtos sustentáveis, informou Paulo, empolgado. A visita dos executivos holandeses foi marcante. Eles ficaram impressionados não apenas com a qualidade dos produtos, mas com a história de Rosa, Mrs. Rosa. You are inspiration for women everywhere, disse Hendrik, o diretor da empresa holandesa, em seu inglês, misturado com gestos. Paulo, que ele disse, sussurrou Rosa, que a senhora é inspiração para mulheres no mundo inteiro. Daquele encontro nasceu uma parceria internacional. A empresa holandesa se tornou distribuidora dos produtos sustentáveis da Rosa Confecções na Europa. Dona Rosa, vamos precisar de uma terceira unidade, só para atender a demanda internacional, sugeriu Paulo, em 2007. A terceira filial foi aberta em Santos, focada exclusivamente na produção sustentável para exportação. Rosa, aos 56 anos, se viu comandando 3 unidades, 120 funcionários e contratos em 2 continentes. Sabe, Paulo, às vezes eu penso na Rosa de 42 anos que chegou aqui, com uma mala de roupas e uma máquina de costura, refletiu Rosa, observando o movimento do escritório principal. E o que essa Rosa diria para a Rosa de hoje? Acuquiu Dária. Eu sabia que você conseguiria, mas nunca imaginei que seria tão grande assim. Em 2008, a crise financeira mundial atingiu também a Rosa Confecções. Vários clientes cancelaram pedidos, e a empresa enfrentou sua primeira grande dificuldade desde a mudança para São Paulo. Dona Rosa, vamos ter que demitir funcionários, disse Paulo, mostrando os números preocupantes. Não, Paulo, essas pessoas confiaram em mim, construíram essa empresa comigo, vamos encontrar uma solução. Rosa reuniu todos os funcionários das 3 unidades. Pessoal, vocês sabem que estamos passando por uma crise, mas vou fazer uma proposta. Ao invés de demitir alguém, que tal todos nós apertarmos o cinto um pouquinho? Vou reduzir meu próprio salário em 40%, e quem quiser pode optar por uma redução temporária, com garantia de que, quando a situação melhorar, todos serão recompensados. A resposta foi unânime. Todos optaram pela redução salarial temporária. Dona Irene resumiu o sentimento geral. Rosa, você nunca nos abandonou. Agora somos nós que não vamos abandonar você. A crise passou, e em 2009, a empresa não apenas recuperou o faturamento, como bateu todos os recordes anteriores. Como prometido, Rosa recompensou todos os funcionários com uma bonificação especial. Vocês são mais que funcionários, disse Rosa na festa de fim de ano de 2009. Vocês são minha família ampliada. Em 2010, Rosa Confecções celebrou 17 anos de existência com 150 funcionários, 3 unidades produtivas e reconhecimento como referência nacional em uniformes sustentáveis. Mas Rosa, agora com 59 anos, começava a pensar no futuro da empresa e em como garantir que seu legado continuasse. Paulo, preciso começar a preparar sucessores. Não vou trabalhar para sempre. Dona Rosa, a senhora ainda tem muitos anos pela frente. Mas é verdade que precisamos pensar numa estrutura mais profissional de gestão. O que Rosa não sabia era que a próxima década seria ainda mais transformadora, consolidando-a definitivamente como uma das principais empresárias do setor têxtil brasileiro e realizando sonhos que nem ela mesma havia ousado sonhar. São Paulo, 2011 a 2025. Manhã de março de 2015, começou com uma ligação que mudaria mais uma vez a trajetória de Rosa Confecções. Do outro lado da linha, uma voz feminina e determinada se apresentou. Dona Rosa, meu nome é Fernanda, sou jornalista da revista Exame. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre empresárias que começaram do zero e construíram impérios. Sua história nos foi indicada por várias fontes. Rosa, agora com 64 anos, hesitou. Sempre preferira manter sua vida longe dos holofotes, focando apenas no trabalho e na família. Não sei se sou a pessoa certa para isso, moça. Minha história não tem nada de extraordinário. Dona Rosa, com todo respeito, acho que a senhora não tem dimensão do quanto
sua trajetória é inspiradora. Uma mulher que saiu do interior de Minas com R$ 3.000 e hoje comanda uma empresa com mais de 200 funcionários. Isso é extraordinário. Sim, após muito pensar e conversar com os filhos, Rosa aceitou dar a entrevista. A matéria, publicada 3 meses depois, com o título A Costureira que Virou CEO, teve repercussão nacional. Mãe, a senhora virou celebridade, brincou Carlos Eduardo, mostrando os comentários positivos nas redes sociais. Que bobagem, filho, sou apenas uma mulher que trabalha. Mas a repercussão trouxe consequências inesperadas. Convites para palestras começaram a chegar. Universidades queriam Rosa como palestrante em cursos de empreendedorismo, e outras empresárias buscavam sua mentoria. Dona Rosa, acho que a senhora deveria aceitar alguns desses convites, sugeriu. Paulo, agora diretor executivo da empresa, sua história pode inspirar muitas pessoas. Rosa começou timidamente, dando palestras em pequenos eventos, mas descobriu que gostava de compartilhar sua experiência e ver o brilho nos olhos de jovens empreendedores. A primeira coisa que aprendi, dizia Rosa em suas palestras, é que não existe idade para recomeçar. Eu tinha 42 anos quando mudei para São Paulo. Muita gente achava que era tarde demais. Mas sabe de uma coisa? O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Em 2017, Rosa tomou uma decisão importante: criar o Instituto Rosa Domingues, uma organização sem fins lucrativos, voltada para a capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Carla, quero que você lidere esse projeto, disse Rosa para sua antiga funcionária, agora diretora de inovação. Vamos ensinar costura, administração, empreendedorismo. Quero dar para outras mulheres as oportunidades que eu não tive. O Instituto começou atendendo 50 mulheres por semestre. Em 3 anos, já havia capacitado mais de 500 mulheres, com taxa de 85% de colocação no mercado de trabalho. Dona Rosa, tem uma aluna aqui que quer falar com a senhora, disse Carla. Durante uma visita ao Instituto, a aluna se chamava Juana, tinha 35 anos e 3 filhos. Sua história era muito parecida com a de Rosa. Dona Rosa, meu marido me abandonou. No ano passado, eu não tinha profissão, não sabia como sustentar meus filhos. O curso aqui me salvou. Consegui um emprego numa confecção e já estou pensando em abrir meu próprio negócio. Rosa sentiu os olhos marearem. Juana, você vai conseguir, tenho certeza. E quando precisar de conselho, pode me procurar. Em 2020, a pandemia trouxe novos desafios. Rosa, aos 69 anos, viu-se novamente diante de uma crise que ameaçava tudo o que havia construído. Dona Rosa, muitos clientes cancelaram pedidos. Pode ter que fechar temporariamente uma das filiais, informou Paulo. Paulo, já passamos por uma crise antes. Vamos passar por esta também. Rosa tomou uma decisão corajosa. Converteu parte da produção para fabricar máscaras e equipamentos de proteção para hospitais e postos de saúde. Muitas das máscaras foram doadas gratuitamente para comunidades carentes. Mãe, a senhora podia estar descansando, aproveitando os netos. Por que continua trabalhando tanto? Perguntou Ana Beatriz. Filha, trabalho não é só sobre dinheiro. É sobre propósito. Tenho 200 famílias que dependem da empresa, centenas de mulheres que passaram pelo Instituto. Não posso parar agora. A estratégia deu certo. A Rosa Confecções não apenas sobreviveu à pandemia, como saiu dela mais forte. Reconhecida como empresa socialmente responsável, em 2023, Rosa recebeu o Prêmio Empreendedora do Ano da Federação das Indústrias de São Paulo. Na cerimônia, emocionada, dedicou o prêmio a todas as mulheres que não desistem de seus sonhos. Quando eu era jovem, ninguém falava em empreendedorismo feminino. As mulheres da minha geração foram criadas para depender dos maridos. Mas a vida me ensinou que a independência não é um luxo, é uma necessidade. Hoje, em 2025, Rosa Domingues completa 74 anos, comandando um império que fatura mais de 15 milhões de reais anuais, emprega 280 pessoas diretamente e já capacitou mais de 1.200 mulheres através do Instituto. Seus 4 netos
2 filhos de Carlos, Eduardo e 2 de Ana Beatriz, menos cresceram, vendo a avó como exemplo de determinação. O mais velho, Gabriel, de 22 anos, estuda administração e já demonstra interesse em seguir os passos da avó. Vó, um dia eu quero trabalhar na empresa, disse Gabriel durante o último almoço em família. Meu neto, você será bem-vindo. Mas, primeiro, quero que você aprenda tudo que puder fora daqui. Quando Walter vai saber valorizar o que construímos. Rosa ainda vai todos os dias ao escritório, mas agora com um ritmo mais tranquilo. Dedica parte do tempo ao instituto. Supervisiona os projetos especiais da empresa e, principalmente, conta sua história para quem quiser ouvir. Sabe qual é o maior orgulho da minha vida? Pergunta Rosa, olhando pela janela do escritório para o movimento de São Paulo. Não é o dinheiro que juntei, ou os prêmios que ganhei, é saber que nunca precisei pisar em ninguém para chegar onde cheguei. Construí tudo com trabalho honesto, tratando bem as pessoas e sempre acreditando que Deus tinha um plano maior para mim. Aos 74 anos, Rosa finalmente decidiu contar sua história completa. Não para se exibir, mas para provar que nunca é tarde para recomeçar, que a força de uma mulher determinada pode mover montanhas e que os sonhos não têm prazo de validade. Se eu conseguir, diz Rosa, com um sorriso de quem sabe que cumpriu sua missão, qualquer mulher pode conseguir. Basta não desistir e confiar que no tempo certo tudo se encaixa. E assim termina a história de Rosa Maria Domingues, a menina do interior que se tornou uma das empresárias mais respeitadas do país, provando que com fé, trabalho e determinação é possível transformar qualquer final em um novo começo. Sucesso não é sobre o destino, mas sobre a jornada. E a jornada da Rosa nos ensina que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Cada queda é um impulso para voar mais alto, e cada sonho é uma semente plantada no coração de quem ousa.